bom dia para você. Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente, naquele nosso horário de sempre, 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, 18 de maio. Vamos então conferir o cardápio de notícias do dia. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, depõe hoje à Polícia Federal sobre fraude em cartões de vacina. Câmara aprova urgência para o projeto da nova regra fiscal. Nos destaques internacionais, manifestação por empregos e contra a pobreza reúne milhares de ativistas na Argentina. E hoje é o dia de uma paixão nacional da coxinha. Já já a gente fala mais sobre esse salgado que vai bem a qualquer hora do dia. Não está muito cedo para falar sobre ele, não. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, será ouvido nesta quinta-feira pela Polícia Federal. O depoimento faz parte do inquérito que apura um suposto esquema de fraude nos cartões de vacinação contra a Covid-19. Os registros teriam beneficiado então o presidente Bolsonaro e a filha, além de Mauro Cid e familiares. Vamos conferir. Preso desde o último dia 3 no batalhão da Polícia do Exército em Brasília, Mauro Cid foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal, que fez também buscas na residência de Jair Bolsonaro em Brasília. Segundo as investigações, informações falsas sobre a vacinação de Bolsonaro e de sua filha foram inseridas no sistema do Ministério da Saúde. O ex-presidente Cid e outras pessoas próximas são investigados pela suposta inclusão dos dados. O objetivo seria facilitar a entrada nos Estados Unidos, país que exige o comprovante da vacinação. No depoimento à PF, o ex-ajudante de ordens tem o direito de ficar calado, mas ele estaria disposto a responder todas as perguntas. Cid terá que explicar, por exemplo, porque um computador usado por ele acessou os dados de vacinação do ex-presidente nos dias 22 e 27 de dezembro, dias seguintes à inclusão dos dados falsos. No dia 30, segundo a investigação, o acesso aconteceu pelo celular pessoal de Cid. O ex-ajudante de ordens também terá que esclarecer a suposta adulteração no cartão de vacinas de seus familiares. A esposa dele, Gabriela Santiago Cid, foi intimada a prestar depoimento na sexta-feira. E agora a gente fala sobre o caso do deputado cassado Deltan Dallagnol, que terá um prazo maior para deixar o gabinete e a Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Arthur Lira, deixou claro que respeitará o rito que garante a Dallagnol a sua defesa com prazo de 5 dias úteis. Nessa quarta-feira, Dallagnol chegou a dizer que é vítima de vingança política. Deltan Dallagnol disse que foi cassado por uma inelegibilidade imaginária e negou que respondia a processo administrativo quando deixou o Ministério Público. O ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato disse que a decisão do TSE foi uma vingança contra ele por ter lutado contra a corrupção no Brasil. O presidente da República e o seu Partido dos Trabalhadores pediram a minha cassação. E eles conseguiram que 7 ministros superassem todos os pareceres e decisões unânimes anteriores e me cassaram, liderados por um ministro que já disse ao ministro Alexandre de Moraes na cerimônia de diplomação do Lula: missão dada, missão cumprida. A declaração foi dada nesta quarta-feira durante o pronunciamento na Câmara dos Deputados. Cercado por parlamentares de direita como Bia Kicis e Eduardo Bolsonaro, Dallagnol fez uma convocação para o endurecimento da oposição no país. Com esse tombo, eu convido que todos que lutam contra a quebra da liberdade, contra a quebra da democracia, contra os abusos poderosos, que se reergam desse tombo comigo, unindo a sua voz. Nós vamos seguir lutando. O cargo é apenas um instrumento para lutar por transformação. Agora o principal é a voz dos brasileiros que estão conosco. Deltan Dallagnol ainda pode recorrer ao Supremo da decisão que cassou o mandato do parlamentar. A Câmara dos Deputados informou nesta quarta-feira que ainda não foi notificada da decisão do TSE. Assim que o processo chegar à casa, será encaminhado à Corregedoria, que vai elaborar um relatório e encaminhar a mesa diretora para a declaração da perda do mandato. Deltan Dallagnol ficou conhecido ao atuar como procurador da Lava Jato. Ele foi coordenador da Força Tarefa do Ministério Público em Curitiba.
Em novembro de 2021, pediu exoneração do cargo de procurador da República e, nas eleições de 2022, concorreu ao cargo de deputado federal pelo Podemos no Paraná e recebeu mais de 345 mil votos, se tornando o deputado mais bem votado do estado. A decisão do TSE de cassar o mandato de Dallagnol foi proferida nesta terça-feira após análise de recurso do Partido Mobilização Nacional, PMN, contra a decisão do TRE do Paraná, que autorizou a candidatura de Dallagnol. O partido defendeu que Dallagnol está inelegível, pois pediu exoneração do cargo de procurador da República, enquanto estavam pendentes as análises de reclamações disciplinares, sindicâncias, pedidos de providências e processo administrativo disciplinar do órgão. Uma das teses dos recorrentes é de que o pedido de exoneração do recorrido, efetuado antes que os 15 procedimentos acima pudessem gerar ou ser convertidos em processos administrativos disciplinares, visou contornar a inelegibilidade. Assim que a decisão foi comunicada, ainda na noite de terça-feira, deputados dividiram opiniões no plenário da Câmara. Nós já havíamos denunciado diversas vezes que esse deputado tentou mais uma vez infringir a lei, que ele já fez inúmeras vezes como promotor de justiça, e o fez utilizando o Ministério Público com as piores intenções e desmoralizando a própria instituição do Ministério Público no Brasil. Justiça eleitoral não tem moral para cassar mandato de deputados. É muito triste. Um parlamentar, um homem que lutou a Operação Lava Jato, teve alguns erros, excesso, mas teve muita verdade nesse país. Eu vejo essa cassação como uma vingança. A palavra é esta, uma vingança. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná decidiu que o pastor Itamar Paim, do PL, deverá assumir a vaga do deputado federal cassado Deltan Dallagnol, do Podemos. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está a caminho do Japão, onde vai participar no sábado e no domingo da cúpula do G7. Na agenda de Lula estão previstas 9 reuniões bilaterais e um encontro com empresários. O convite para participar da cúpula do G7 foi feito pelo primeiro-ministro japonês Fumio Kishida. O país ocupa a presidência rotativa do bloco e sediará os eventos no sábado e domingo, dias 20 e 21. É a primeira vez nos últimos 14 anos que um presidente brasileiro participa da reunião. De acordo com informações extraoficiais, o presidente já teria uma agenda fechada para o evento. Entre os painéis oficiais da cúpula em Hiroshima, o petista terá 9 reuniões bilaterais, além de um encontro com empresários. Foram confirmadas as bilaterais com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com o presidente do Vietnã, Vo Van Thuong. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, é outro nome da lista. Já estavam confirmadas oficialmente 3 bilaterais, com o presidente da Indonésia, Joko Widodo, com os primeiros ministros da Índia, Narendra Modi, e do Japão, o anfitrião Fumio Kishida. Lula chega a Hiroshima, sede do encontro do G7, na madrugada de quinta para sexta-feira. E depois de retornar do Japão, o presidente deve diminuir o ritmo de viagens ao exterior por recomendações médicas. Isso porque Lula tem reclamado de dores no quadril e os especialistas vão então avaliar a possibilidade dele passar por uma cirurgia. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o pedido de urgência para o projeto que institui o novo arcabouço fiscal. Foram 367 votos a favor e 102 contra. Houve ainda uma abstenção. A aprovação da urgência permite que o texto seja votado diretamente no plenário e dispensa trâmites regimentais, como a votação do texto pelas comissões temáticas da Casa. O novo arcabouço foi enviado pelo governo ao Congresso em abril, para substituir o atual teto de gastos, um mecanismo que limita o crescimento de grande parte das despesas da União à inflação. O arcabouço também prevê limitar gastos, mas é mais flexível. Atrela a margem de crescimento das despesas ao aumento das receitas.
O relator do arcabouço, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, incluiu no seu parecer gatilhos extras para contenção de despesas, ou seja, mecanismos que obrigam a redução dos gastos do governo sempre que ultrapassarem certos limites. A votação do projeto em si, ou seja, o conteúdo, será na semana que vem, de acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O governo vinha tendo algumas derrotas em votações recentes na Câmara. A vitória na aprovação da urgência do arcabouço não significa necessariamente que o Planalto ampliou a base de apoio. Isso porque o arcabouço também é defendido por setores da oposição. Vários parlamentares oposicionistas votaram a favor da urgência. A Caixa Econômica começa a liberar nesta quinta-feira o pagamento de maio do programa Bolsa Família. O valor total será o maior da história, 14 bilhões e 200 milhões de reais. Recebem hoje os beneficiários com final 1 do número de inscrição social, conforme calendário escalonado que vai até o dia 31. Hoje recebe quem tem o NIS terminado em 1. No dia 19 de maio, NIS 2, 22 de maio, NIS 3, 23 de maio, NIS 4, 24 de maio, NIS 5, 25 de maio, NIS 6, 26 de maio, NIS 7, 29 de maio, NIS 8, 30 de maio, NIS 9 e 31 de maio, NIS 0. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o valor mínimo pago às famílias é de R$ 600. Aquelas que têm crianças de até 6 anos recebem para cada uma um adicional de R$ 150. As famílias que recebem seu benefício pelo Caixa Tem, em conta poupança social digital, podem movimentar os recursos pelo aplicativo. Os beneficiários também podem utilizar o cartão do programa para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito e realizar saques nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, além das agências da Caixa. E agora a gente fala sobre o salário mínimo, porque o projeto de lei elaborado pela gestão do presidente Lula para garantir um reajuste acima da inflação deve causar um impacto de 82 bilhões e 400 milhões de reais aos cofres públicos até 2026, segundo um levantamento do governo. A proposta do Executivo prevê que, a partir do ano que vem, o valor do mínimo seja corrigido de acordo com alguns fatores, como a inflação acumulada em 12 meses do período anterior ao reajuste, no caso até novembro, e considerando também a variação do Produto Interno Bruto. Para 2024, por exemplo, o cálculo seria feito em cima do INPC calculado entre dezembro de 2022 e novembro deste ano, mais o crescimento do PIB em 2022. O INPC é chamada inflação dos mais pobres. O índice mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos por famílias com rendimento médio mensal de 1 a 5 salários mínimos. Alterar o valor do salário mínimo altera uma série de benefícios que usam esse indicador, como pensões e aposentadorias do INSS, o benefício de prestação continuada, o abono salarial e o seguro-desemprego. Caso o Congresso Nacional aprove a proposta do governo para estabelecer uma política de valorização do salário mínimo, no ano que vem, o aumento acima da inflação terá um custo de 18 bilhões e 100 milhões de reais. Para 2025 e 2026, os impactos são estimados em 25 bilhões e 200 milhões de reais e 39 bilhões e 100 milhões de reais, respectivamente. E veja a seguir, manifestação por empregos e contra a pobreza reúne milhares de ativistas na Argentina. E hoje é o dia de uma paixão nacional, da coxinha. Já já a gente fala mais sobre esse salgado que vai bem a qualquer hora do dia. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. O Ibama negou um pedido da Petrobras para perfurar poços de petróleo na foz do Rio Amazonas.
O Instituto teme que a atividade possa oferecer riscos à fauna e aos povos indígenas. A Petrobras aguardava apenas essa autorização para iniciar uma perfuração de teste na bacia do Foz do Amazonas, que fica a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá. Mas o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, negou a licença. Um parecer contra a perfuração já havia sido divulgado pela área técnica do IBAMA. Agora, o presidente do órgão, Rodrigo Agostinho, acompanhou o parecer. O documento técnico apontou que o plano da Petrobras para a área não apresenta garantias para atendimentos à fauna e impossíveis acidentes com o derramamento de óleo. Outro ponto destacado seriam lacunas quanto à previsão de impactos da atividade em 3 terras indígenas no Oiapoque. A margem equatorial brasileira é uma área com potencial de exploração de 14 bilhões de barris de petróleo. Ela está situada na região litorânea do Amapá até o Rio Grande do Norte. E agora a gente abre os destaques internacionais falando sobre a situação na região de Emília-Romana, na Itália, que tem sido duramente atingida por tempestades. Ontem, quarta-feira, a Guarda Costeira realizou cerca de 5.000 resgates. Apesar das chuvas terem diminuído, o nível dos rios continua subindo. Imagens divulgadas por autoridades mostram 2 idosos que haviam se refugiado no telhado de casa para escapar da enchente na comuna de Faenza. Os resgatistas se aproximam e um oficial desce em uma corda ao encontro do casal. Uma mulher grávida foi resgatada em uma operação semelhante na comuna de Ravenna. Moradores de Cesena, fortemente atingida pelas tempestades, estão assustados com o fenômeno. Em pouco tempo nos encontramos em uma situação... Então o que fizemos? Subimos as escadas para minha cunhada, porque mora no nível da rua. Subimos para dormir e observamos da janela como a água subia. Moro aqui desde 1979. Já vi enchentes, mas nunca vi nada parecido. Nunca tivemos água nesse nível. Autoridades regionais confirmaram diversas mortes em Emília-Romana e várias pessoas ainda estão desaparecidas. Segundo o Ministério da Defesa Civil, 50.000 pessoas ficaram sem energia elétrica e cerca de 5.000 foram resgatadas com a ajuda de botes infláveis e de helicópteros. As enchentes levaram ao cancelamento do GP de Fórmula 1, que aconteceria neste final de semana em Imola. E após o Banco Central da Argentina elevar a taxa básica de juros em 6 pontos percentuais para 97% ao ano, na tentativa de lidar com a instabilidade financeira, milhares de argentinos saíram às ruas para se manifestar. Com a queda da confiança no peso, a diminuição das reservas em moeda estrangeira e a pobreza aumentando a cada dia, os argentinos foram à sede do governo para pedir por empregos. A marcha foi por empregos, melhores salários e contra a fome e a pobreza, no momento em que o país enfrenta uma inflação de mais de 100% ao ano. A manifestação reuniu grupos de diferentes correntes políticas, que abrangem setores menos favorecidos da sociedade, desempregados e beneficiários de auxílios alimentares, entre outros, conhecidos no país como piqueteiros. Levando bandeiras argentinas e cartazes com imagens de Che Guevara, Juan Perón e Eva Perón, moradores do subúrbio e das favelas da capital chegaram à histórica Praça de Maio. Os níveis de privação alimentar afetaram 1/3 da população de crianças e adolescentes no segundo semestre do ano passado. E olha só, empresas russas buscam oportunidades de negócios em Cuba. Os dois países anunciaram no final de dezembro a intenção de fortalecer a sua associação estratégica em 2023. Representantes de 52 empresas da Rússia exploram em Havana possibilidades de negócios e investimentos na ilha comunista, em um novo sinal da vontade dos dois governos de fortalecer a associação estratégica. Os encontros ocorrem no Fórum Econômico Empresarial Cuba-Rússia. Os dois países anunciaram no final de dezembro a intenção de fortalecer sua associação estratégica em 2023. O comissário presidencial para os direitos dos empresários da Rússia, Boris Titov, destacou que a visita do presidente Miguel Díaz-Canel ao país no final de novembro, quando se reuniu com seu colega Vladimir Putin, abriu grandes possibilidades para os empresários russos e desenvolvimento de projetos conjuntos. O fórum, que reúne representantes de 52 empresas russas e 106 cubanas, antecede uma reunião da Comissão Empresarial Cuba-Rússia, da qual participará o vice-primeiro-ministro russo Dmitry Chernyshchenko, segundo fontes cubanas. De acordo com as autoridades, essa aliança pode ter uma participação efetiva nos planos de desenvolvimento econômico e social de Cuba até o ano de 2030.
Dias-Canel, cujo país enfrenta a pior crise econômica em 30 anos, com uma forte escassez de alimentos, medicamentos e combustível, viajou à Rússia em meio a um giro internacional, que o levou também à Argélia, Turquia e China. 8h53. E que tal começar o dia aí com uma coxinha? Não queria te tirar da dieta, mas esse salgado ele é tão bom que vai bem a qualquer hora. É uma preferência nacional, por isso tem até um dia para comemorar hoje. Dia 18 de maio é sim o dia da coxinha. A coxinha é um dos lanches mais tradicionais do brasileiro. Muito presente em festas de aniversário ou como tira-gosto, para alguns é até uma refeição, que deu inclusive origem ao termo vale coxinha. Segundo historiadores, a receita veio da França e começou a ser preparada aqui no Brasil na década ali de 1920, em fábricas do interior de São Paulo. E conquistou, é claro, o Brasil todo. Nessa quinta-feira, inclusive, diversos restaurantes e lanchonetes do país vão promover eventos para celebrar essa data. Na Avenida Paulista, uma grande rede vai fazer a distribuição de coxinhas de graça. Que coxinha é uma delícia, isso daí é unanimidade. A única polêmica é se você começa mordendo a coxinha por cima ou por baixo. Mas isso você vai ter o dia todo para responder e manda aqui pra gente, manda no Instagram da Hit. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais notícias para você. Até já!